Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E nós faremos a leitura dos versos 6 a 9. Filipenses 4, 6 a 9. O apóstolo Paulo escreve esta passagem de uma prisão. Ele não escreve esse texto hospedado num hotel 5 estrelas. Ele não está cercado de honras, nem está desfrutando de venturas deleitosas na vida. Este homem está algemado no corredor da morte, com muitos motivos, muitas razões para estar aflito, ansioso, angustiado. Mas, não obstante essas circunstâncias adversas, ele escreve assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema como encontrar cura para o problema da ansiedade. Eu sei que vocês não lidam com isso. Parece que esse já é um problema superado na nossa vida, não? A ansiedade é considerada ainda hoje como o maior problema da alma humana, do coração humano. Alguns profissionais de saúde afirmam que hoje mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm como causa da sua doença os problemas chamados psicossomáticos. O grande psicólogo Rollo May, quando tratava deste assunto, afirmou que a ansiedade é o mais urgente, o mais grave problema da nossa geração. A ansiedade não respeita classe social, ricos e pobres. Não respeita a faixa etária, crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Não respeita a fronteira religiosa. Pessoas crentes e descrentes enfrentam esta questão. A ansiedade atinge a todos. Se você notar, até crianças hoje vivem ansiosas. É impressionante isso. Como a criançada está estressada. Os adolescentes vivem ansiosos. Talvez a briga com o espelho, as espinhas no rosto, a alteração da voz, o corpo meio ainda desengonçado às vezes, e tudo isso gera uma angústia, uma tensão. A moçada está ansiosa, porque se consegue passar no vestibular, ou alcançar uma nota boa no Enem, ou até mesmo depois que sai da faculdade, não vai conseguindo emprego, e mais de 14 milhões de desempregados. Ansiedade. Com quem vou casar? Às vezes ainda não achou. Às vezes achou, mas não está com segurança se é. E esse temor do casamento, do futuro,
da vida é complicadíssimo. Se já está casado, como é que vai ter filhos na nossa geração? Vou dar conta? Não vou dar conta? As pessoas mais idosas estão preocupadas, e se aprovar esse negócio aí da emenda? E a minha aposentadoria, como é que fica? Será que eu vou ter ainda alguns anos para desfrutar da aposentadoria? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as despesas que eu terei no final da minha vida? Como é que vão ser os meus netos? Como é que eles vão ficar? É o medo da solidão, é o medo da doença, é o medo de tanta coisa que vai entrando na nossa vida e roubando de nós a vitalidade, nos deixando ansiosos. Hoje gasta-se milhões e milhões de dólares em remédios, em calmantes, em entretenimentos, em tanta coisa para tentar preencher esse buraco, para tentar tapar essa brecha, para tirar-nos deste fosso da ansiedade. Pois hoje eu gostaria de tratar com você deste assunto à luz desse texto. Primeiramente, vamos ver o que não é ansiedade. Ansiedade não é você deixar de ser previdente com relação ao futuro. Não. Ser previdente, programático, planejar o amanhã é correto, é bíblico. Isso não é ser ansioso, não. A Bíblia diz que a formiga trabalha no verão e armazena para o inverno, porque ela é previdente. Então, se você gasta tudo que ganha, ou mais do que ganha, você não está sendo sábio. Você está sendo sábio. E aí, não é ansiedade, não. Aí o problema vem mesmo. Ansiedade não é também, não é fazer corpo mole. Tem gente que faz corpo mole nos estudos, no trabalho, depois sofre as consequências. Não, ser ansioso não é dizer que você está fazendo corpo mole. Ser ansioso não significa que você não vai ter problema na vida, porque não há vida sem problema. Então, como é que nós vamos tratar dessa questão? Hoje eu quero olhar 3 coisas aqui no texto. Primeiro, vamos diagnosticar o problema. Segundo, vamos ver o remédio para o problema. Terceiro, vamos ver a cura que nos é apresentada da parte de Deus para esse problema. Então vamos olhar o diagnóstico primeiro. A pergunta é: quais são as causas da ansiedade na nossa vida? A carta de Paulo aos Filipenses é uma espécie de manual para tratar deste assunto. E ao longo desta carta, Paulo vem falando das causas da ansiedade. E a primeira causa da ansiedade, irmãos, chega a nós quando nós deixamos de olhar para Deus, para olhar para a circunstância. Toda vez que numa determinada circunstância difícil, problemática, eu tiro os olhos de Deus e ponho os olhos na enormidade do problema, eu fico ansioso. Porque os problemas são maiores que nossas forças. Os problemas, muitas vezes, não são plenamente administrados por nós. Então, se eu tiro os olhos de Deus e coloco os olhos no problema, eu me fragilizo. Porque toda vez que eu agiganto o problema, eu estou diminuindo Deus. Toda vez que eu foco no problema e não em Deus, eu estou dizendo para mim mesmo, ainda que não com palavras, que Deus é menor que o meu problema, e por isso que eu estou ansioso. Pensa comigo no apóstolo Paulo. Lá no capítulo 1, ele descreve isso. Ele chega em Roma como nunca queria ter chegado. Ele queria chegar como missionário, para ser enviado pela igreja para a Espanha, para ensinar a igreja, estar com a igreja, etc. Mas ele chega algemado. Ele chega não para o púlpito, ele chega para a cadeia. E de repente esse homem podia estar frustrado. Ele podia estar decepcionado. Ele planejou uma coisa, saiu outra. Ele programou uma coisa, aconteceu outra bem diferente. Mas quando ele para examinar o quadro completo e geral, ele diz assim no capítulo 1, versículo 12: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, façam a leitura dentro da perspectiva da providência soberana de Deus. Não há acaso, não há sorte, não há azar, não há determinismo. As mãos de Deus, como cantamos hoje, dirigem o nosso destino.
As rédeas da nossa vida estão nas mãos de Deus. Então tire os seus olhos das circunstâncias, não sei quais, como elas estão atingindo a sua vida. Tire os seus olhos de Deus, das circunstâncias, coloque os seus olhos em Deus. Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, porque ele estava preso, a igreja foi mais encorajada a pregar, porque ele estava preso, a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, foi evangelizada, porque ele estava preso, ele escreveu cartas para abençoar o mundo, e atingindo a nós, inclusive hoje, porque estamos lendo essa carta, que ele escreveu da prisão. Se Paulo não estivesse preso, muito provavelmente, você e eu não estaremos estudando essa carta nessa noite. Olhe para a vida nessa perspectiva. Segundo lugar, sabe o que gera ansiedade no nosso coração? É quando nós temos relacionamentos estremecidos. Essa é a tese do capítulo 2. Se você notar no capítulo 2, de 1 a 4, Paulo está lidando com uma igreja que tem tensões internas, que tem gente que está em conflito dentro da igreja. E ele chega a afirmar isso, dizendo e ordenando a igreja para que eles pudessem viver de forma diferente, unidos. Olha aí comigo, ele fala de pensar a mesma coisa no versículo 2, ter o mesmo amor no versículo 2, serem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí no verso 3 ele diz que tinha gente lá na igreja trabalhando por partidarismo, com grupinhos, com panelas, e ele chega a afirmar que tinha gente que só pensava em si mesmo, e não naquilo que era dos outros. Quando você tem relacionamentos dentro da igreja, ou dentro da sua família, ou lá no seu estudo, ou lá no seu trabalho, ou lá na sua vizinhança, ou lá na sua parentela, relações estremecidas, isso gera ansiedade no seu coração. Sabem por quê? Porque as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Quando os nossos relacionamentos não estão curados, não são saudáveis, nós vivemos em permanente estado de tensão, apreensão e ansiedade. Vivemos sobressaltados. Então você quer ficar livre da ansiedade? Construa pontes em vez de cavar abismos. Perdoe em vez de guardar mágoas. Busque a reconciliação em vez de buscar o isolamento cheio de mágoa e rancor. É isso que Paulo nos ensina. Talvez você argumente o seguinte: bom, mas é porque o senhor não conhece a situação que eu vivo. O senhor não sabe o que eu sofri, a injustiça que eu sofri, o abuso que eu sofri, a humilhação que eu sofri. No meu caso é impossível. Para que nós não tenhamos essa desculpa, o apóstolo Paulo prossegue no capítulo 2, dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, se esvaziou, assumiu uma forma humana. Sendo o Senhor, ele se fez servo. Ele, sendo exaltado, se humilhou até a morte, e morte de cruz. E quando ele estava na cruz, ele disse para o Pai: Pai, perdoa os meus algozes, porque eles não sabem o que fazem. É dessa maneira que nós somos curados da ansiedade. Mas olha comigo a terceira causa da ansiedade, está no capítulo 3. Se você ler o capítulo 3 atentamente, você vai ver que tem um problema que domina algumas pessoas, que é a preocupação com as coisas terrenas. Irmãos, não é isso exatamente o campo da ansiedade das pessoas hoje? O ter mais um pouco? O dinheiro hoje é o grande pomo de discórdia e o grande causador de ansiedade. As pessoas estão ansiosas porque tem pouco, porque tem muito, porque não tem nenhum, porque tem demais. Sempre ansiosas. Eu vou dizer para você que se você focar sua vida em coisas materiais, você nunca vai se libertar da ansiedade. Nunca. Porque você nunca terá o suficiente. Quem tem 1 milhão quer ter 10 milhões. Quem alcançou 10 milhões quer ter 100 milhões. Quem alcançou 100 milhões quer ter 1 bilhão. Quem tem 1 bilhão quer ter 2 bilhões.
E quem é o maior do Brasil quer ser o maior do mundo. Não há limite para a satisfação. Não há limite. E o coração do homem não se satisfaz com coisas. Ele quer mais, quer mais, quer mais. E quanto mais tem, mais necessidade sente ter. Então, se você focar em dinheiro, se você focar em coisas materiais, você nunca vai ser feliz, você nunca vai viver livre da ansiedade. Você pode morar num apartamento de cobertura de 400 metros nessa cidade e você vai estar ansioso. Você pode andar de Ferrari pelas ruas de São Paulo, vai estar ansioso. Você pode ter R$1 milhão em cada conta bancária, em diversos bancos, você vai estar ansioso. Porque coisas não preenchem esse buraco que está no seu coração. Notem vocês, nós somos uma geração que entrou na linha do consumismo. É impressionante isso. As coisas são feitas para a gente consumir mesmo. Mas notem, qualquer de nós aqui, não importa a situação, sua condição social, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão assentadas nos bancos aqui hoje, se chegar em casa hoje e abrir o guarda-roupa, vai notar uma coisa, tem mais coisa lá do que você consegue usar. Tem certeza disso? E nós estamos ansiosamente querendo mais. Eu não vou nem entrar em alguns aspectos que é proibido entrar, por exemplo, quantos pares de sapato uma mulher gostaria de ter? Porque a cabeça do homem não consegue entender bem essas coisas. Mas eu me lembro de um amigo meu, cuja esposa e as 2 filhas, numa festa especial do ano, disse assim: nós precisamos comprar agora sapatos novos. Ele disse: ok, nenhum problema. Só que nós vamos dar uma olhadinha no que nós já temos. Quando abriu o armário e contou, tinha 151 pares de sapatos. Mas precisa ter mais, porque não há limite nisso. Não há limite nisso. Nós vivemos nessa sociedade consumista. E nesse quesito nós nunca vamos ter o suficiente para satisfazer o nosso coração. Agora, notem comigo que quando você trata de ansiedade, você tem 2 aspectos. Nós temos o passado e nós temos o futuro. No passado eu diria que tem muito mais a ver até com remorso do que com ansiedade. Mas eu lido com gente, como vocês lidam com gente, e eu sei de uma coisa, tem muita gente hoje que vive infeliz, porque nunca se libertou das amarras do seu passado. Feridas que nunca foram fechadas. Pessoas que foram abusadas na infância, até por parentes, até por pai, por irmão, por tio, por primo, e que nunca se libertou dessas amarras. Gente cuja ferida está aberta e sangrando, e essa ferida nunca foi fechada. A idade chega, o casamento chega, os filhos chegam, e essa ferida continua aberta. Pensa comigo em Paulo. Ele foi, antes de se converter, um monstro. Ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Ele diz isso, lá em Atos 22. Muitos santos em Jerusalém, ele deu o seu voto para matá-los. Agora pense comigo se Paulo não ficasse livre, liberto dessas reminiscências, dessas memórias. Ele viveria atormentado, acusado pela consciência todo dia, no chicote, debaixo do chicote da culpa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você quer ficar livre da ansiedade? Sepulte o passado no passado. Enterre o passado sem que ele seja enterrado vivo, porque se você enterrá-lo vivo, ele vai se levantar como um fantasma e vai perturbar você. Mas o nosso problema não tem a ver apenas com o passado, tem a ver sobretudo com o futuro, porque o nosso medo é esse: que comerei, que beberei, com que me vestirei? E aí nós poderíamos aumentar a lista: com quem me casarei, os jovens? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou trabalhar? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente?
Se minha filha não casar? E se o casamento do meu filho der errado? E se a economia do país não melhorar? E se eu não conseguir me aposentar? E se a velhice chegar e meus filhos mudarem e eu ficar na solidão na velhice? E nós aumentamos e aumentamos e aumentamos e aumentamos essa lista. E nós antecipamos e antecipamos e antecipamos os problemas da vida. Então eu gostaria de pensar com você, o que é esse negócio de ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra ansiedade significa, literalmente no grego, estrangulamento. É você dar um nó e puxar em direção oposta, é rasgar, é sufocar. E há muitas pessoas hoje sufocadas, com taquicardia, suando a mão. Tem gente que não consegue dormir, tem gente que não consegue se concentrar, tem gente que vive como que pisando em ovos, com medo de tudo, com medo de todos, estrangulado. Você render-se à ansiedade é como você dormir com a mochila pesada nas costas. Você leva uma carga para cima de você, não descansa, não descansa. Segundo, pensa comigo nisso. Ansiedade, à luz das Escrituras, ela é incompatível com a fé cristã. Incompatível. Porque Jesus Cristo diz assim, não andeis ansiosos. Basta o dia, seu próprio mal. Deixa o futuro nas mãos daquele que está lá no futuro. Deixa o amanhã nas mãos daquele que tem o controle do futuro. Você só vive o hoje, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Então para que você vai estar ansioso com o amanhã? Deixa o amanhã nas mãos de Deus. É uma tentativa nossa de querer administrar o inadministrável. Então o amanhã trará os seus males. Hoje você tem o que enfrentar, enfrente o hoje, deixa o amanhã nas mãos de Deus. Mais do que isso, quando você se rende à ansiedade, isso é uma atitude de incredulidade, porque Jesus Cristo diz, os gentios que não conhecem a Deus, é que se preocupam com todas essas coisas, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Ou seja, quando eu fico ansioso com respeito às coisas básicas da minha vida, eu estou com isso dizendo o seguinte, eu não creio que Deus seja suficientemente bom e suficientemente poderoso para cuidar da minha vida. É incredulidade. Se você parar para perceber, quando você fica ansioso, você está jogando contra o seu patrimônio. Porque é inútil. Por mais ansioso que você esteja, você não vai acrescentar no curso da sua vida mais 45 centímetros, um côvado. Mais do que isso, em vez de você melhorar o seu performance amanhã, você enfraquece as suas energias para o agora. Porque o que é ansiedade, irmãos? A ansiedade é uma preocupação com aquilo que ainda não está acontecendo. Não é verdade? Se está acontecendo, não estou ansioso, estou lidando com o problema. A ansiedade é o sofrer agora por aquilo que talvez aconteça amanhã. E às vezes as coisas são muito engraçadas. Às vezes nós antecipamos problemas como se eles já existissem e sofremos por eles como se estivesse acontecendo. Eu nunca me esqueço de um dia, isso para mim foi assim o ponto máximo da ansiedade. Uma mãe me chega com uma criança de 3 anos no colo, chorando. E quando eu vou conversar com ela, ela falou, mãe, o que está acontecendo? Qual o problema? Eu falei, eu estou com medo da minha filha não casar. Eu falei, mas você está com medo dessa menina não casar? Mas ela nem cresceu ainda. Ansiedade é quando você sofre antecipadamente. Eu tenho um colega de turma, que era o caçula da nossa turma.
Era talvez até o mais extrovertido, mais alegre do grupo. Brincalhão, sorridente. Aí um dia eu estou lá no seminário de Campinas, de madrugada fui tomar água, e o bebedor ficava num corredor longo, e quando eu estou atravessando o corredor, eu vejo a porta do quarto desse colega aberta. Quando eu olho, ele estava chorando, mas chorando mesmo, soluçando, convulsivamente. E eu pensei que era uma tragédia que tinha acontecido, porque ninguém chora de madrugada à toa. Quando eu entrei, disse: o que está acontecendo? Morreu alguém da sua família? Alguém está doente nas últimas no hospital? O que houve? E ele começando a chorar, disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Falei: em qual hospital que ela está? Falei: não, ela não está doente não, eu só estou com medo dela morrer um dia. Falei: rapaz. Irmão, sabe quantos anos tem isso? 35 anos, a mulher está viva até hoje. Até hoje. Então preste atenção nisso. Deixa o amanhã nas mãos de Deus. Descanse. Descanse. Agora, como é que se trata da ansiedade? Eu sei que algumas pessoas precisam de cuidados médicos. Eu não quero entrar nem nesse campo, porque eu não sou dessa área. Mas eu gostaria de ver o que é que Deus tem para você, para mim, para tratar dessa questão da ansiedade. Então, vamos ver o que é que nós podemos ver à luz da Escritura sobre isso. O apóstolo Paulo, no texto em tela, vai ensinar o seguinte. Olha comigo o verso 6. Você pode ler o verso 6 comigo de novo? Vamos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, notem vocês que há uma ordem aqui: não andeis ansiosos. De quantas coisas? O que é coisa alguma? Coisa alguma, né? Abrange tudo. E aí ele mostra também o outro aspecto: em tudo, não em alguma coisa, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então ele vai nos dar aqui 3 remédios divinos para curar a ansiedade. Primeiro remédio divino para curar a ansiedade é aprender a orar corretamente. É o versículo 6. E ele vai usar aí algumas palavras: petições, oração, súplica e ações de graças. Todos nós sabemos que petição e súplica são palavras sinônimas. Mas a palavra oração aí é a mesma palavra para adoração. E depois ele usa ações de graça. Então ele está falando de 3 coisas. Você adora a Deus, você pede e suplica a Deus, e você dá graças a Deus. Bom, eu preciso entender o que é adoração. Porque quando você vai para a Bíblia e trata de adoração, você adora a Deus por quem Deus é. Você pede a Deus porque Ele é seu Pai. E você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então, notem como é que Paulo lida com a ansiedade. E a primeira coisa que ele diz para você lidar com a ansiedade, você precisa resgatar na sua mente quão grande é o seu Deus. Porque para você adorar a Deus por quem Ele é, a primeira coisa que eu preciso saber é quem Ele é. Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Que grau de controle Deus tem da sua vida, da sua família, da sua igreja, da sua cidade, do seu país, do mundo? Eu gosto de examinar o que o profeta Isaías trata desse assunto, porque para mim é o capítulo que mais retrata de forma até poética a grandeza de Deus. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e forte em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar.
É aquele que olha para as nações poderosas da terra e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um nada, como um vácuo, como menos do que nada. É aquele que olha para os príncipes e os considera como nulidades. Esse é o seu Deus. Ele tem controle deste vastíssimo universo. Ele tem controle sobre cada gota de orvalho. Ele tem controle sobre cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele tem controle sobre cada célula do seu corpo. Ele tem controle sobre o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Então, quando você conhece esse Deus, você quer exaltá-lo. Qual é o nosso problema hoje em relação à oração? Meça as orações hoje. Bote um gravador nas orações hoje. Como é que nós oramos? Me dá, me dá, me dá, me dá, abençoa o meu, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu marido, abençoa minha mulher, abençoa meus filhos, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, abençoa minha igreja, abençoa minha saúde, abençoa o meu de novo, o meu outra vez. Em nome de Jesus, amém. Aí nós ficamos focados em nós, como se nós fôssemos o centro do universo. Como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí começa a necessidade. Então, Senhor Deus, já que tu és tão grande, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, já que tu és majestoso, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Então, Senhor, já que tu és todo poderoso, livra-nos do mal. Precisamos aprender a orar corretamente, nos deleitarmos em Deus, nos encantarmos com Deus, estarmos extasiados diante da grandeza de Deus. A W. Tozer diz que o maior problema nosso do século XX, ele faleceu no século passado, ele diz que o maior problema nosso é que nós estamos o tempo todo olhando para o nosso umbigo, estamos focados em nós. E se nós focarmos em nós e deixarmos de compreender que Deus é grande, nós vamos agigantar os nossos problemas e nós vamos apequenar Deus. Quando você entende que Deus é grande, então você tem toda a convicção de que se você pedir, Ele vai dar. E então você vai começar a agradecer a esse Deus por essa razão. Então a primeira cura, o primeiro remédio para a ansiedade é aprender a orar corretamente. Segundo remédio que Paulo trata aqui é aprender a pensar corretamente. Você pode ler o versículo 8 comigo? Vamos juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Entendamos isso. A nossa vitória ou a nossa derrota está aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente. Se você colocar na sua cabeça que não vai dar certo, que vai dar errado, e falar isso para você, vai dar errado, não vai dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Porque a Bíblia diz que o homem, assim como o homem pensa, assim ele é. James Hunter, no seu livro O Monge Executivo, disse que você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, quando você põe na sua mente alguma coisa, se ela é uma coisa ruim, é isso que você vai desenvolver na sua vida. Pensa comigo em Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel. Aquela mulher escutava palavras negativas da sua rival, do sacerdote, do seu marido. Enquanto ela estava escutando as vozes do pessimismo, enquanto ela estava acolhendo e abrigando as palavras da incredulidade, ela se arrastava chorando, lamentando, infeliz. Mas houve um dia que essa mulher escutou uma palavra boa: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa. Nessa palavra ela começou a meditar, a refletir, a pensar. A vida dela mudou. A história dela mudou. Então, meu irmão, você quer se livrar da ansiedade? Se você ligar a sua televisão
nos jornais, nos telejornais, se você ficar na CBN o dia inteiro, se você ficar na Globo News o dia inteiro, se você ficar lendo Veja, Isto É, Capital, etc. e tal, você vai mergulhar num desespero imenso, porque o pessimismo é grande, porque a negatividade é grande. Então você quer vencer isso? Alimente a sua cabeça com promessas de Deus, com a palavra de Deus. Entenda que Deus está no controle, entenda que o seu futuro não está em Brasília, o seu futuro está no trono de Deus. Ele governa a sua história, Ele dirige a sua vida. Qual o remédio para curar a ansiedade? Terceiro remédio, está aí no versículo 9, você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, o primeiro remédio é aprender a orar corretamente. O segundo remédio é aprender a pensar corretamente. O terceiro remédio é aprender a viver, a agir corretamente. Eu quero fazer uma declaração aqui. Tenho certeza disso. Dentro desse auditório, não há nenhuma pessoa com quase total probabilidade de acertar, que conhece a verdade suficiente para viver uma vida boa, feliz, na presença de Deus. Se nós não estamos vivendo, não é porque ignoramos, é porque não praticamos. O nosso problema, penso eu, nós aqui, desse templo, que estamos aqui nessa casa de Deus, não é falta de conhecimento, é falta de prática do que sabemos. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você praticar. Uma coisa é você ter informação, outra coisa é que esta informação se processe em informação e mude a sua história. Porque se você sabe, você é bem-aventurado por saber, mas se você não pratica o que você sabe, mais culpado você é. Então o que você conhece é preciso colocar em prática, do contrário a ansiedade vai grudar seus tentáculos em você. Pois bem, já que nós falamos do diagnóstico e do remédio, vamos pensar na cura? Olha qual é o resultado do uso correto desse remédio divino. Versículo 7, você pode ler comigo 7? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ô irmãos queridos, aqui ele está falando da paz de Deus. O que é a paz de Deus? Há na Bíblia a paz com Deus e há na Bíblia a paz de Deus. A paz com Deus tem a ver com um status que você tem no momento em que você é convertido a Cristo. Outrora você era inimigo de Deus, agora você foi reconciliado com Deus, portanto você tem paz com Deus. Isso não é sentimento, isso é uma posição. Mesmo que você não saiba, se você creu em Cristo, você está em paz com Deus. Isso acontece uma única vez, não precisa acontecer mais. Agora, a paz de Deus é outra coisa, é um sentimento que é permanente, que é necessário continuamente, porque você pode ter paz de Deus agora e amanhã não ter paz de Deus. Você pode estar seguro hoje e amanhã você está tomado pela ansiedade. Paz de Deus é resultado de você estar continuamente orando corretamente, pensando corretamente, agindo corretamente. Paz de Deus, paz de Deus. Agora, notem comigo, por favor, que esta paz é uma paz diferenciada, e a paz de Deus, essa é a paz incondicional, celestial. Porque pensem comigo,
Paulo preso, algemado. Eu diria para você, a circunstância é boa? É boa? Não, não é. Ele está cheio da grana? Não, não está. Como é que está o corpo dele? Assim, sarado? Não, com muitas cicatrizes. Ele tem muita gente do lado dele? Não. Quase todo mundo contra ele. A circunstância é ruim. Mas como essa paz de Deus não vem da circunstância, ela vem de Deus que está acima e no controle da circunstância, você pode experimentá-la. Até no choro. Eu hoje falei aqui com os meus irmãos presbíteros, que um grande amigo, o presbítero Murilo Costa, lá de Fortaleza, enterrou seu filho caçula. Foi diagnosticado uma leucemia e o menino do diagnóstico ao falecimento 1 semana. E eu liguei para ele, assim, sabe aquela tensão de você ligar e falar, meu Deus, como é que ele vai estar? Eu imaginei um homem sem condições de conversar, um homem talvez sem voz, e eu tomei um susto. Porque quando falei com ele, a voz do mesmo jeito, a serenidade do mesmo jeito, como se eu estivesse voltando de uma festa. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Sabe por quê? Paulo diz que a paz de Deus que excede o quê? Todo entendimento. Não é natural isso. Um pai não enterra um filho e volta para casa em paz. Humanamente não. Essa paz não tem comprimido que resolve. Não tem calmante de farmácia que resolve. Essa paz só é explicada por ser uma paz celestial, divina, sobrenatural, que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Um dos hinos que eu mais gosto de cantar na vida é o hino 108, do Inário Novo Cântico. Sou feliz com Jesus. Vocês conhecem a história desse hino. O Dr. Spafford nasceu em Nova York, ainda jovem, ele mudou-se para Chicago e ele se tornou um advogado muito conhecido em Chicago, que granjeou muito dinheiro, muito dinheiro. Nasceu em 1828, morreu em 1888, com 60 anos de idade. Dr. Spafford casou-se em 1861 e eles tiveram 5 filhos. Um filho, primogênito, depois 4 filhas. Ele foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody e logo depois que eles se casam, tem o primeiro filho, o menino morre com 4 anos de idade, na infância. Deixou o casal muito abalado, muito abalado. Mas vocês bem sabem que no dia 9 de outubro de 1871, quando o próprio Moody fazia uma campanha evangelística, uma cruzada evangelística em Chicago, houve um terrível incêndio. Terrível incêndio. Muita gente morreu, muita gente perdeu tudo que tinha. Inclusive, o Dr. Spafford perdeu boa parte da sua fortuna naquele incêndio. Já tinha passado pela crise de perder o filho, com 4 anos de idade, o primogênito, e agora enfrenta uma perda financeira bem radical. Pois bem, ele resolve, 2 anos depois, em 1873, fazer uma viagem para a Europa, com a sua família, com a esposa e com as 4 filhas. E ele foi então para Nova York, para pegar o navio, para ir para a Europa. Porque Dwight Lyman Moody estava fazendo uma campanha evangelística na Europa, e ele queria se juntar a Moody, naquela cruzada evangelística, e aproveitar depois o momento para fazer um passeio pela Europa. Ele veio com a família para Nova York, mas na hora de embarcar,
ele teve um problema nos seus negócios e não pôde embarcar. Ele embarca a esposa, as 4 filhas, no navio SS Ville de Havre, e volta para Chicago, para resolver os seus negócios urgentes, com a promessa de que embarcaria em seguida para encontrar-se com elas lá na Europa e participar da cruzada evangelística realizada por Dwight Lyman Moody. Naquela viagem, um fato terrível acontece. No dia 22 de novembro de 1873, aquele navio se choca com outro navio e com poucos minutos o navio vai a pique e naufraga. Naquele navio, 226 pessoas morreram, 90 foram salvas. Das 226 pessoas que morreram, as 4 filhas do Dr. Spafford morreram. A sua esposa, no dia 1º de dezembro daquele ano, portanto, 8 dias depois, manda um telegrama para o Dr. Spafford: salva, porém só. Salva, porém só. Quando ele recebe esse telegrama, ele então vai ao encontro da sua esposa. Pega um navio, vai ao encontro da sua esposa, e ele pede ao comandante para falar para ele mais ou menos o local onde aconteceu o acidente. Quando o comandante diz para ele o local do acidente, ele volta para o seu convés e começa a escrever. E escreve estino. E ele só escreveu estino em toda a sua vida. Se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa que foi escrito esse cântico, o estribilho está assim: It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Eu não posso imaginar o que é um pai enterrar todos os seus filhos, ou nesse caso nem enterrar. E você não pode ter outra explicação a não ser: ninguém pode dizer em tais circunstâncias, sou feliz com Jesus, a não ser que este alguém tenha experimentado a paz de Deus que excede todo o entendimento. E eu concluo dizendo para você que Paulo ainda prossegue nesse texto e diz o seguinte: olha aí comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, faz o quê? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui é montar guarda, montar sentinela. E por que guardará o vosso coração e a vossa mente? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Quando você ora, quando você pensa, quando você age corretamente, a ansiedade vai embora e a paz de Deus entra e monta guarda ao redor da sua cabeça e ao redor do seu coração. Quando a ansiedade quer entrar, ela não consegue entrar porque é uma sentinela divina guardando a sua mente e o seu coração. É por isso que Paulo, que estava preso, mesmo saindo dessa primeira prisão e mais tarde sendo preso outra vez, e agora sabendo que ia enfrentar a espada de Roma e ser degolado, ele diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Seguro, sem qualquer medo, sem qualquer temor. Eu não sei como é que você veio aqui hoje. Talvez ansioso, angustiado, aflito, com medo. Talvez com traumas do passado. Talvez com dramas no presente. Talvez ansioso em relação ao seu futuro. Mas eu quero encorajar você nesta noite a colocar esse fardo aos pés de Jesus, lançando sobre Ele toda
a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior que o seu problema. Não importa se a tempestade está terrível, assolando você, Jesus vem a você caminhando por sobre essa tempestade. Aquilo que ameaça você está debaixo dos pés de Jesus. E eu gostaria que você hoje pudesse sair daqui, tirando essa mochila pesada das suas costas, colocando esse fardo aos pés de Jesus, descansando em Jesus. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Eu quero orar por você nessa noite. Se você quer colocar essa angústia, esse pesar, essa dor, essa ansiedade aos pés do Senhor, sair daqui livre, sair daqui curado, sair daqui restaurado, sair daqui experimentando a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu quero orar em seu favor neste momento. Bendito é o teu nome, ó Deus, porque tu és o Deus único e verdadeiro, revestido de glória e majestade. Tu estás assentado num alto e sublime trono, mas tu habitas também com o abatido, com o contrito de coração. Estamos aqui, Deus, nesta noite, com as nossas lutas, com as nossas angústias, com os nossos pesares, com os nossos temores, mas Tu és maior do que os nossos problemas. Tu estás no comando da nossa vida, e nesta noite nós queremos colocar aos pés do Teu Filho Jesus toda a nossa ansiedade, todos os nossos temores, todas as nossas angústias. Queremos sair daqui curados, queremos sair daqui libertos, queremos sair daqui livres, sem este peso nas costas, sem esse estrangulamento na alma. Queremos tomar posse daquela paz que excede todo entendimento, para que não apenas experimentemos esta paz, mas andemos com o Deus da paz. Bendito é o Teu nome, pelas famílias aqui reunidas, que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.